Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui hoje para nosso último encontro, na verdade, a respeito de contratações de obras e serviços de engenharia. E sabe, minha gente, eu acredito que a gente tenha visto, em relação à Lei 8.666 e à Lei 15.608, todo o conteúdo possível de contratação de obras e serviços de engenharia. Vimos nesses 11 encontros anteriores nossos, tudo que as doutrinas trazem, tudo que a legislação traz sobre essa contratação. Iniciamos a aula passada, vocês estão lembrados com certeza, sobre regime diferenciado de contratação. Que o regime é diferenciado por quê? Porque exatamente ele é diferente do regime que nós acabamos de ter visto, que é o da 8.666. Demos uma noção geral sobre esse regime até essa data de hoje, e destacamos dentro desse regime uma maneira de executar a obra diferente, né? Um regime de execução diferenciado dos demais, que é a contratação integrada. Vocês lembram, só para uma breve recordação, que nós tínhamos lá na Lei 8.666 o regime por preço unitário, o regime de empreitada por preço unitário, o regime de empreitada por preço global, o regime de empreitada por integral, o regime integral e a tarefa, né? Esses 4 regimes. E o regime diferente de contratação trouxe uma nova forma, que é a contratação integrada. Começamos a ver essa contratação integrada, que ela se diferenciava das demais, especialmente porque ela não tinha... para a gente licitar a obra, a gente não tem o projeto básico e nem o executivo. A gente apresenta tão somente um anteprojeto, e com base nesse anteprojeto nós vimos, né, a empresa que é vencedora da licitação desenvolve daí o projeto básico executivo, a obra, e dessa obra funcionando com toda a sua operação necessária. Exatamente isso que nós vimos. Então, o que nós ficamos discutindo bastante aqui, porque achamos importante discutir, é importante, a gente pode licitar a partir do anteprojeto, né, para contratar também a partir desse anteprojeto, né? E o que é esse anteprojeto, né? Primeiramente, lembramos que contratação integrada não é para qualquer objeto, não. Não sei se estão lembrados, mas vamos relembrar que é preciso primeiro ser economicamente viável e tecnicamente viável. Fazer dessa maneira, técnica e economicamente viável, que se, ao invés de contratar o projeto primeiro, licitar e contratar o projeto e depois a obra, tem que demonstrar que é tecnicamente e economicamente viável, contratar tudo, né? Vimos o que significa técnica e economicamente viável. Vimos também que não basta ser tecnicamente viável. Tem que haver uma inovação tecnológica ou técnica, tem que haver, ou daí, né, uma dessas condições, ou ainda novas metodologias, ou uma tecnologia ou metodologia de uso restrito, né, ainda com poucas empresas. Explicamos, daí, se vocês veem no encontro anterior, explicamos para vocês o que significa isso, né, com base na doutrina e tal. Ainda estamos vendo que a dificuldade para nós é definir o que tem que ter dentro do projeto. Não sei se vocês lembram, mas vamos relembrar que a lei, ela diz que o anteprojeto tem que incluir, por exemplo, a demonstração e justificativa do programa de necessidades, né? A visão global de investimentos, as definições quanto ao nível de serviço desejado, tem que incluir as condições de solidez, segurança, durabilidade, e prazo de entrega, a estética do projeto arquitetônico, os parâmetros de adequação de interesse público à economia, na utilização, a facilidade de execução, os impactos ambientais e acessibilidade. Tudo isso a lei nos trouxe, né? Discutimos depois o que seria isso, o que é essa demonstração justificativa do programa de necessidades, o que é um programa de necessidades, o que deve conter um programa de necessidades. Vimos isso com vocês. Vimos e as demais características da lei, o que é estética, quais os parâmetros de adequação, a segurança, vimos todos esses itens.
A lei ainda tenta nos ajudar e nos traz também e diz o seguinte: olha, para tudo isso aí é preciso constar alguns documentos, né? Eu estou achando aqui, deveriam constar no anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos. A lei nos traz, tá? Que o anteprojeto deverá trazer a concepção da obra e o serviço de engenharia. Está no projeto. Projetos anteriores, estudos preliminares que embasaram a concepção adotada. Levantamento topográfico e cadastral. Pareceres de sondagem. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos, dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos de contratação. Tá? Até aí que nós paramos. O que nós iríamos discutir um pouquinho, o que são esses documentos aí que a lei nos traz. A lei nos trazendo isso, seja através da lei 12.462, através do decreto 8571, ela logicamente nos ajuda quando traz os documentos exigíveis. Mas, por outro lado, nós discutimos aqui que cabe a nós desenvolver, nós criarmos uma doutrina que diga exatamente para que eu, já que não tenho o projeto básico, para que eu faça um anteprojeto a partir desses documentos, tá? Com aqueles parâmetros, com aquelas exigências da lei, que eu faça um anteprojeto que define exatamente que objeto que eu quero, que faz com que quem vencer a licitação projete exatamente o que a administração quer e construa o que a administração quer. Quer dizer, porque a administração, quando você fala em contratação integrada, está em busca do resultado. Tá? Para que nós tenhamos certeza que aquele resultado que a administração pretende, ele seja realmente efetivado, que nós consigamos esse resultado, nós temos que fazer um anteprojeto que nos ajude, que nos dê a certeza de que a empresa vencedora nos trará aquele resultado. Buscamos, então, resultado. O que nós vemos hoje é a necessidade de nós ver que documentos técnicos são esses. Tá? Então, só para retornar lá, para ver o que a lei diz assim, deverão constar no anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos técnicos: concepção da obra ou serviço de engenharia, projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada, levantamento topográfico cadastral, pareceres e sondagens, memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer os padrões mínimos de contratação. Eu falava para vocês que eu tenho buscado isso, vou transmitir a vocês nessa aula de hoje, tentar compreender esses documentos um pouquinho, ver se ele se esse documento nos permite definir exatamente que objeto que eu quero, pronto, que resultado que eu quero. Essa é a ideia que a gente vai tentar transmitir hoje aqui para vocês. A concepção da obra ou serviço de engenharia. A concepção da obra ou serviço de engenharia diz respeito à solução técnica que melhor possa atender ao programa de necessidades. Né? Quando eu trouxer um documento que me dê a concepção técnica da obra ou serviço de engenharia, eu quero dizer assim, olha, eu tenho que trazer a concepção que melhor atenda ao programa de necessidades. Afinal de contas, eu tenho e definir minhas necessidades através de um programa. O que eu preciso, como eu preciso, metragem quadrada, pé direito, pavimento, tudo aquilo que nós vimos antes, o perfil, tudo aquilo, tá? Eu tenho então que trazer no anteprojeto uma concepção da obra de serviço que vai atender esse programa de necessidades. Porque, afinal de contas, quando eu quero o resultado que eu quero numa construção integrada, em qualquer contratação, na verdade, o resultado que eu quero é o atendimento às necessidades que fizeram com que eu licitasse e contratasse a obra. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, a concepção levar a isso. Uma obra pública, além do critério técnico, deve ser concebida com base em outros critérios, tais quais socioeconômico, socioambiental e sociocultural. Então, quando eu falo que tem que atender meus programas de necessidades, eu digo assim, eu quero que atenda todo aquele elenco de necessidades que eu tenho, mas eu tenho necessidades que durante a construção, antes da construção, necessidades que eu defini antes da construção, mas necessidades que eu tenho que sejam atingidas
durante a execução e no pós-ocupação. Tá? Então, quando eu pretendo conceber a obra de serviço de engenharia, eu quero, por exemplo, que atenda a critério socioeconômico, que, por exemplo, que gere emprego e renda, que seja uma obra menos onerosa para o licitante, que seja ambientalmente correta, que não traga prejuízo, que seja culturalmente correta. Eu quero uma obra, gente, que atenda outros critérios. Esses critérios também. Tá? Que eu particularmente chamo socioeconômico, sociocultural, socioambiental e ainda o sociopolítico. Eu quero uma obra que, durante a execução, por exemplo, isso já é uma visão minha, que haja participação da comunidade. Né? Então, na hora de conceber esse anteprojeto, já tem que trazer elementos que possam trazer resultados como esse. A concepção de uma obra, o serviço de engenharia, implica um amplo conhecimento das tecnologias, das metodologias e materiais aplicáveis. Lógico, para eu fazer a concepção, já no anteprojeto, quem elabora o anteprojeto, ele tem, evidentemente, conhecer as tecnologias, as metodologias, os materiais, ele tem que dar suporte para quem vai fazer o projeto depois, já fazer as suas definições. Então, eu quero dizer para vocês que a concepção do projeto é realmente muito importante para a obra. Projetos anteriores e estudos para a elaboração do projeto e execução da obra. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada. Então, o anteprojeto, para elaborar o anteprojeto, aí pode ser, vocês são peritos nisso, né? Implica a existência de um estudo preliminar, que constitui a configuração inicial da solução arquitetônica proposta para a edificação. Esse estudo preliminar de rascunhos, croquis, planta, né, que representam graficamente as primeiras soluções obtidas, considerando as exigências contidas no relatório de levantamento de dados, elaborado com os dados do programa de necessidade. Então, a partir daquele programa de necessidade, eu começo a arriscar, a fazer os primeiros riscos, os primeiros estudos, né, já começando a dar uma configuração inicial. Nós precisamos dar uma configuração da proposta arquitetônica. Lembre que até a questão da estética é uma exigência da lei, né? Quem for projetar, ele precisa ter, em base de um anteprojeto, que foi concebido a partir do estudo preliminar, que represente graficamente aquelas primeiras soluções imaginadas obtidas, para depois, evidentemente, levar essa responsabilidade para o projetista. Mas a gente começa a dar caminhos para o projetista, para ele entender, nada mais do que, não é para ele tirar a criatividade, pode ser alguma, mas para entender as necessidades que eu quero, para entender o que eu quero como resultado. É isso que nós temos que deixar muito claro. Tá? Quem for projetar, lembre que não somos nós que projetamos, quando nós tratamos de contratação, quando nós falamos de contratação integrada, quem vai construir que vai projetar. Mas eu quero que ele construa uma obra que ele projetou do jeito que eu já pensei desde aqueles estudos preliminares. Tá? E caso seja adotada, tenha por base, a concepção adotada tenha por base projetos anteriores ou estudos preliminares, esses devem ser documentos técnicos que devem fazer parte do projeto. Tá? Então, esses estudos preliminares, o que a gente faz? Na hora que nós passamos o anteprojeto, que lembre-se, vai ser base para a licitação, tá? Nós temos, esse documento tem que fazer parte, então, dos elementos instrutores para a licitação. Perfeito? Com respeito ao levantamento topográfico e cadastral, a NBR 13133 fixa as condições exigíveis para a execução de levantamento topográfico, porque que se destina a obter o quê? Para que se destina o levantamento topográfico? A lei pede o levantamento topográfico e cadastral. Vocês lembram que eu acabei de ler, né? Por que ele pede? Porque, lógico, gente, nós vamos fazer um anteprojeto para que uma outra pessoa nos faça o projeto básico e executivo. Então nós temos que dar elementos para que ele possa saber aonde ele está projetando, as condições do terreno. Ele tem que conhecer de maneira geral o terreno, quanto a relevo, limites, confrontantes, área, localização, amarração, posicionamento. Tá? Ainda informações sobre o terreno destinado a estudos preliminares de projetos,
Nós temos todas aquelas informações, nós temos que ter, que nós usamos para fazer o estudo preliminar, anexar junto. Olha, quando nós fizemos o estudo preliminar foi a partir dessas informações do terreno que nós fizemos. Tá? Informações sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos básicos. Né? Todas as informações possíveis também para fazer o projeto básico. As necessárias, com maiores profundidades. Informações sobre o terreno destinado a projeto executivo. Né? Então, isso que a NBR diz. Então, agora, significa o quê? A hora que você for colocar o levantamento topográfico, os elementos, você tem que dar todos os elementos necessários daquele terreno para que possa ser... primeiro, para você desenvolver um outro projeto. Depois, para que possa ser feito o projeto básico executivo. Então, tem que se imaginar quais são os elementos da topografia, tem que se verificar quais são os elementos da topografia que quem vai fazer o projeto e depois quem vai realizar a obra tem. E quanto mais elementos nós colocarmos, quanto mais elementos, mais detalhes nós colocarmos, melhor para a licitante, que terá mais certeza do que está, vai correr menos riscos, então, correrá menos riscos. Né? Risco é algo importante, porque já falei para vocês na aula passada que quanto mais risco, mais onerosa é a obra. Porque quem corre risco cobra mais caro, porque ele cobra em função desse risco também. Tá? Então é fundamental esse máximo detalhe possível. Né? O levantamento topográfico planimétrico cadastral, segundo a NBR 13113, é o levantamento planimétrico acrescido da determinação planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível acima do solo. Ao nível e acima do solo, e de interesse à sua finalidade, tais como limites de vegetação ou de culturas, cercas internas, edificações, benfeitoria, posteamentos, barrancos, árvores isoladas, valas, drenagens natural e artificial. Esses detalhes devem ser discriminados e relacionados aos digitais da estação, propostos instrumentos legais entre as partes interessadas em sua execução. O que vai projetar para nós? Nós damos esses dados e não fazemos levantamento de dado cadastral. Tá? Chega a hora de executar, vai lá, tem uma casa que está lá em cima. Tem uma árvore que eu não sabia que não podia nem retirar, talvez. Ou seria muito difícil de retirar. Córregos, então, quando nós fazemos esse levantamento topográfico, planimétrico, nós temos que fazer um cadastro de todos os eventos que existem naquele terreno. Né? Todos os eventos que tem no terreno. Por quê? Porque, logicamente, que é determinante para a elaboração do projeto. Tá? É determinante para efetuar a proposta. Tá? Imagine que o correio pode ter que desviar um córrego. Imagine que pode ter a hipótese de ter que demolir uma benfeitoria, um imóvel que está lá dentro. E assim por diante. Todos esses dados têm que fazer parte. São os detalhes sobre os quais eu estava falando para vocês, esses detalhes de entrar no cadastro. A outra coisa que nós temos que trazer, e a lei diz, é a lei que diz, não somos nós, estamos dizendo apenas, é o memorial descritivo. O memorial descritivo dos elementos da edificação. Esse memorial descritivo não precisa nem comentar tanto quão importante é para aquele que vai fazer o projeto e vai executar a obra. Ele quer saber, você vai descrever o que você quer, na verdade. Você vai descrever o que você quer. Novamente, trago para vocês, se vocês quiserem souber algum detalhe desse material aqui, vocês vão encontrar alguma coisa também naqueles cadernos de orientação lá que eu deixei para vocês no Moodle, tá? Todos os cadernos, não só de contratação, mas deixei todos os cadernos da Secretaria de Infraestrutura e Logística para vocês terem esse caderno, que é importante. De qualquer forma, também se encontra no site da Procuradoria-Geral do Estado, da Página de Indicações da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Lá vocês vão encontrar esses cadernos também, tá? Que vai falar um pouquinho, inclusive, sobre o memorial descritivo. O memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer os padrões mínimos de contratação. Então, quando eu falo em memorial descritivo, eu falo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Quer dizer o seguinte, olha, eu quero que você contrata desse jeito, com esses materiais, com esses componentes construtivos.
Isso facilita, inclusive, para nós fazer um orçamento estimativo, outro para ele fazer a proposta dele depois. E mais importante ainda do que tudo, para que ele saiba projetar o que eu quero, o que eu digo é a administração quer que projete. Essa que é a razão da gente pedir da legislação pedir um memorial descritivo. Tá? Os anteprojetos de engenharia e arquitetura devem conter um memorial descritivo, o qual pode conter conceituação dos futuros projetos. Tá? O memorial já traz o conceito do projeto. Tá? Já nos traz elementos para que quem for conceber o projeto já tenha esse conceito. Já saiba como a administração quer essa obra, o resultado dessa obra depois. Normas adotadas para a realização do projeto. O melhor descritivo é, olha, você vai realizar um projeto, tem que seguir as seguintes normas. Então, quem vai projetar já sabe as normas que vai ter que usar. As premissas básicas a serem adotadas durante a elaboração dos projetos. O melhor descritivo é dar essas premissas básicas. Os objetivos dos projetos. O que você quer com aquele projeto. Para que, evidentemente, até quando vai projetar uma casa, você tem que saber como é que a pessoa quer viver naquela casa. Como é que você vai conceber o projeto para atender as necessidades dessas pessoas. Para nós também, a hora que nós formos elaborar o memorial descritivo, para fazer parte do anteprojeto, temos que colocar esses objetivos. Detalhamento de materiais a serem empregados na obra e dos componentes construtivos. Evidentemente, vai definir, agora que você detalha os materiais a serem empregados na obra, e também os componentes construtivos dessa obra, você vai definir, inclusive, o custo da obra. Vai definir o custo, você vai definir se você vai ter uma construção de que nível, de que padrão você quer. O material nos ajuda, é um dos elementos que nos ajuda a definir, inclusive, o padrão que você quer. Então, aí a importância de desenvolver um memorial descritivo bem feito, que isso, felizmente, a arquitetura e a engenharia têm desenvolvido muito bem. Vocês vão poder encontrar na doutrina excelentes memoriais descritivos, excelentes trabalhos, doutrina interessante a respeito desse serviço. E demais detalhes que sejam importantes para o entendimento completo do projeto esperado. E outros detalhes que poderiam ser citados aqui, que nós não citamos, mas que podem ser importantes. Quer dizer, tudo que você achar importante, que puder descrever para aquele que vai projetar depois a obra a partir desse anteprojeto, e esse anteprojeto vai conter vários documentos, entre eles o memorial descritivo. Tudo que se puder colocar nesse memorial descritivo que facilite com que aquele que projeta depois tenha a possibilidade de fazê-lo de tal forma que atenda às tuas necessidades, que atenda o que você deseja para a obra. Tudo isso ajudará perfeitamente a chegar a um resultado positivo para a obra. O anteprojeto, diz lá a lei, deverá possuir nível de definição suficiente para proporcionar a comparação entre as propostas recebidas das licitantes. Evidentemente, nós estamos participando de uma licitação, nós estamos fazendo uma licitação. Estamos fazendo uma licitação, vai haver competição entre os componentes. Eu tenho que ter nível de definição suficiente para que eu possa julgar qual a proposta que é melhor, qual a proposta que vai chegar ao resultado que eu quero, pelo preço que eu acho razoável. Então eu tenho que definir um nível que tem essa definição, às vezes que eu posso comparar essas propostas. Alguém apresenta uma metodologia, outro apresenta outra metodologia, eu tenho que comparar essas metodologias, por exemplo. Nós temos que comparar a possibilidade de fazer com outras metodologias, com esse custo, com esse prazo. Então tem que definir de maneira suficiente isto para que nós possamos chegar ao resultado. A lei diz, olha só, que os ministérios supervisores dos órgãos e entidades da administração pública poderão definir o detalhamento dos elementos mínimos necessários para a caracterização do anteprojeto de engenharia. Apesar da lei dar todos esses detalhes para nós, o próprio legislador compreendeu que, puxa vida, tudo que eu passei aí na lei não é o suficiente, talvez. Talvez não seja suficiente. E não é suficiente, realmente não é suficiente. É preciso que eu dê liberdade para, no caso da União, os ministérios supervisores dos órgãos e entidades da administração definam detalhamento dos elementos mínimos necessários para a caracterização do anteprojeto de engenharia. E o que ele quer dizer é o seguinte: ministérios, secretarias de Estado, secretarias municipais, definam vocês que estão mais próximos aí do pretendido,
quais os elementos necessários para a caracterização do anteprojeto. Isto demonstra que nós estamos corretos desde o início, desde da aula passada, do início da começamos a falar de computação integrada, a importância que é o anteprojeto. E a dificuldade que é trazer os elementos que compõem um anteprojeto, não a partir do conceito que nós estamos acostumados a ver, mas um anteprojeto que atenda à legislação nova, a legislação 12462. Porque tem que ser um anteprojeto que defina bem o projeto, que defina bem o objeto, que possamos comparar a proposta, que tenhamos certeza que atingiu o resultado. Esse anteprojeto ainda abre a possibilidade agora, sim. Isso demonstra que está aberto para nós, dentro dos nossos órgãos, das nossas entidades, definirmos parâmetros para caracterizar esse anteprojeto. Isso deve ser feito. Então o legislador também pensou nisso. O legislador também assumiu de forma correta a dificuldade que seria, de forma genérica, demonstrar os elementos para todo tipo de projeto. Evidentemente, se nós lidamos com edificação, nós vamos trabalhar, e conforme o tipo de edificação que nós vamos trabalhar, ali nós temos condições de definir, olha, os elementos mínimos para nosso tipo de edificação, os elementos técnicos mínimos e necessários para caracterizar o anteprojeto de engenharia de tal forma que defina o objeto da licitação, são esses. Isso cabe a estudos internos nossos, como alguns órgãos, nós bem sabemos, já estão fazendo. Tá? É essa a ideia. E tem uma ideia também, a partir disso, que eu tenho escutado, gente. Aquelas pessoas que não concordam com suas razões, quais evidentemente a gente respeita, diz o seguinte, que quando a gente ouve, especialmente da mídia, dá a impressão que com a contratação integrada, a obra será construída sem projeto básico, sem projeto executivo. Não, gente. Não é isso. Não é isso. Olha só, que a lei diz que é vedada a redação sem projeto executivo de obra de serviço de engenharia, para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado. Qualquer que seja o regime adotado, tá? Qualquer que seja o regime adotado, é vedado a realização dessa obra sem projeto executivo. Significa também que é vedado sem projeto básico, porque ele é anterior ao executivo. Então é vedado. Toda obra. O que mudou? O que mudou, na verdade, é o momento. É o momento. Antes não. Continua existindo. Pela Lei 8666 e pela nossa, no Paraná, 15608, nós tínhamos o projeto executivo antes de licitar a obra. Hoje não. Nós licitamos a obra com anteprojeto e você faz o projeto básico executivo depois. Mas tem anteprojeto. É isso que nós temos que perceber. Não implica a inexistência de anteprojeto, não. Não implica de projeto básico, desculpe, executivo. Ao contrário, a lei exige que tenha. O que a lei determina é momento de se ter. Tá? Que a contratação integrada diz que, olha, você não tem projeto básico antes, mas tem um anteprojeto. E diz assim, faça o anteprojeto de tal forma que você tenha um anteprojeto que consiga caracterizar o que se quer licitar. Tá? O que você quer construir. Os seus resultados, o resultado que você quer. É isso que a lei diz. Também, semelhante que a lei 866 adotou, o regime de votação integrada é vedada a participação direta e indireta nas licitações das pessoas físico-jurídicas que elaboraram o anteprojeto de engenharia. Pela 8666 e pela 15608 aqui do Paraná, quem faz o projeto básico não pode construir a obra. Na contratação integrada, quem faz o projeto básico é quem constrói a obra. Tá? Já é essa a diferença. Mas aqui, a semelhança da 866 e da 15608, quem faz o anteprojeto não pode participar da licitação da obra e da construção da obra. Certo? Quem faz o anteprojeto, então. É similar, então, só que na 866 é quem faz o projeto básico. Não pode construir a obra. Na 866, só para vocês lembrarem, nós vimos isso, eu tenho certeza que nós vimos isso. Quem faz o projeto básico não pode construir a obra. Pode
quem ganhar a licitação da obra, desenvolver o projeto executivo, se tiver previsto na licitação, mas só o executivo, não o básico, porque se contrata a partir do projeto básico. Aqui, na regime diferenciado de contratação, na contratação integrada, como não há, só há o anteprojeto. Então, quem desenvolveu esse anteprojeto também não pode participar da licitação, da licitação e contratação da obra, certo? É só ali um resuminho para vocês do que a gente está falando. Ó, na contratação integrada, é a contratada que elabora o projeto básico e o projeto executivo. Já vimos bastante isso. Isto é, participa da concepção do empreendimento e com isso tem transferência para si uma maior responsabilidade. E por outro lado, poderá desenvolver a obra ou serviço com maior eficiência. Na verdade, a contratação integrada, ela realmente dá uma maior autonomia para a empresa, para a licitante. Ela dá uma maior autonomia porque é ela que vai desenvolver o projeto. Inclusive metodologia, tecnologias, ela que vai desenvolver isso e nos dá, e nós vamos exigir o resultado disso aí. Tá? Porém, ao mesmo tempo que nós damos maior autonomia, nós não, a lei dá maior autonomia à empresa, nós também jogamos uma maior responsabilidade, transferimos maior responsabilidade pela empresa. Afinal de contas, a responsabilidade pelo projeto básico executivo, que era nossa anteriormente, passa a ser dela. Tá? Então, se transfere, se dá autonomia, mas transfere mais responsabilidade. No caso da contratação integrada, a análise e aceitação do projeto deverá limitar-se à sua adequação técnica em relação aos parâmetros definidos no instrumento convocatório, devendo ser assegurado que as parcelas desembolsadas observem o cronograma financeiro apresentado. Então, no caso de contratação integrada, quando nós estabelecemos um anteprojeto, com todos os condicionantes que nós vimos aqui, com todos os documentos que nós vimos aqui, nós damos autonomia para a empresa licitante e vencedora desenvolver o projeto, como nós falamos. Agora o seguinte, ela desenvolve esse projeto, ela adota a metodologia conveniente para ela, ela adota a tecnologia, às vezes, a tecnologia que melhor possa chegar ao resultado, e como nós damos autonomia para ela, nós vamos verificar se o que ela projetou está de acordo com o que nós pedimos no nosso anteprojeto. Se o que ela projetou vai atingir os resultados que nós queremos com aquele anteprojeto. Agora, não cabe a nós discutir, tá, se essa metodologia é melhor, se essa tecnologia é melhor. O que eu quero saber, essa tecnologia apresentada atinge o que eu quero? Atinge. A responsabilidade é dela. Até porque ela vai receber, conforme o desenvolvimento do cronograma que nós iremos aprovar, tá, de acordo com quando ela vai realizando. E se ela não realizar de forma a obtermos o resultado pretendido, evidentemente que ela poderá ser penalizada e poderá ser, inclusive, e nem receberá se não chegar ao resultado que nós pretendemos. Porque a responsabilidade de chegar ao resultado é dela. Tá? Essa responsabilidade nós transmitimos a ela. O projeto básico vincula o contratado, enquanto que o anteprojeto não precisa ser executado nos exatos termos em que inicialmente concebido. Quando nós licitamos pela 866 e 1508 com o projeto básico, nós dizemos assim, ó, construa exatamente igual a esse projeto básico. O objeto que eu quero, então olha bem, é focado no objeto. O objeto que eu quero é esse. É esse. Então, pela 8666 e também pela 15608 do Paraná, eu licito um objeto. Eu quero este projeto pronto. Me dê aqui esse projeto prontinho. Tá? Quando eu faço pela contratação integrada, eu não digo eu quero esse objeto. Eu quero esse resultado. Produza para mim esse resultado. É isso que é. Tá? Então, evidentemente que ela não vai desenvolver o projeto exatamente igual ao anteprojeto, mas com todos os requisitos que o anteprojeto trouxe, com todos os dados que o anteprojeto trouxe, para que ao final se obtenha o resultado que o anteprojeto já disse que queria. Então, essa é a diferença. Essa é a autonomia que é dada para a empresa.
eu preciso lembrar para vocês, dizer para vocês o que o RDC... Eu falei que toda obra, está na lei, pelo RDC tem que ter projeto executivo. E, portanto, tem que ter projeto básico. Então, significa o quê? Que a hora que a empresa desenvolver um projeto básico, ela vai desenvolver depois de ganhar a licitação, ela vai desenvolver, ela nos entregar o projeto básico, a lei diz o que esse projeto básico tem que ter. Então, se esse projeto básico ela desenvolveu e nos apresentou antes de iniciar a obra, não tiver em seu bojo contidos os elementos existentes exigidos pela lei, eu não vou aceitar esse projeto básico. Eu preciso, por exemplo, assim diz a lei, caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obra ou serviço de engenharia, com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos de prazo de execução. O projeto básico tem que conter isso. Ele tem que conter isso. Então, ela tem que apresentar também um projeto básico completo, conforme a definição. Certo? E o que deverá conter esse projeto básico? A lei diz também. Está ali, desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar os elementos constitutivos com clareza. Lógico! Eu preciso ter essa desenvolvimento da solução escolhida e verificar se ela vai atingir meus resultados. Eu preciso ter soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização de obras de montagem em situações devidamente comprovadas em ato motivado de administração pública. Então, eu tenho que ver soluções técnicas e localizadas. Eu tenho tudo isso para que eu faça uma comparação com o que eu pedi no anteprojeto e verificar se realmente foi, se os resultados que eu pretendo serão atingidos por ali. Identificação dos tipos de serviços a executar, de materiais e de equipamentos a incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Evidentemente, eu tenho que, no projeto que ele desenvolver, ele tem que, os serviços que vou executar são esses, né? Os materiais são esses, os equipamentos são esses, né? Que vão ser incorporados à obra. Por quê? Porque eu disse no projeto, eu quero que seja feito com tal material, eu quero que tenha tais equipamentos. Então, na hora de me apresentar o projeto, tem que dizer que materiais que eu tenho, que equipamentos que eu tenho. Quero ver se ele seguiu o meu anteprojeto. Se não, vai colocar um material de qualidade inferior ao que eu pedi. Pode acontecer isso. Né? Então, tudo isso o anteprojeto tem que especificar. Especificações que assegurem o melhor resultado para o empreendimento. Então, a gente vê que é necessário o projeto básico mesmo na condição integrada, porque em todos os regimes da lei é preciso o projeto básico. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra. É muito semelhante, viu, gente? Tudo que nós estamos falando aí é muito semelhante à definição do projeto básico lá da 8666, da 15608 aqui do Paraná. Não é diferente. A diferença é que esse projeto básico não vai ser feito antes da licitação da obra, e sim vai ser feito por quem ganhou a licitação. A diferença é essa, mas os elementos constituintes estão todos aí, certo? Subsídio para montagem de plano de licitação, evidentemente, esse subsídio para montagem de plano de licitação não é para a cotação integrada, porque a cotação integrada, esse subsídio para montagem do plano de licitação não é necessário, porque você não tem o projeto básico, né? Tá? Então, a questão do subsídio para montagem de plano de licitação pelo RDC é preciso, sim, mas não quando é cotação integrada. Quando eu faço obras de engenharia pelo RDC, mas sem que seja por cotação integrada. Porque com cotação integrada, quem vai dar o subsídio para montagem do plano de licitação não é o projeto básico, é o anteprojeto, nós já vimos, tá? Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantidade de serviços e fornecimentos propriamente avaliado, precisa de orçamento depois, né, com base no preço que ele deu, feito planilha, preciso fazer um cronograma físico-financeiro, até porque eu tenho que ver o desenvolvimento da obra, né? Eu tenho que ver o cronograma inclusive, conforme ele for executando, eu for pagando as parcelas executadas. Então, evidentemente, ele vai me apresentar um orçamento, inclusive com o BDI adotado, tudo que a gente verá ainda a seguir. O projeto executivo, de acordo com a lei da RDC, é um conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Na verdade, o projeto executivo, o detalhamento pormenorizado e completo do projeto básico, necessário e suficiente à execução completa da obra ou serviço. Estabelece a lei, a obediência às normas da ABNT,
pode ser envolvido no decorrer da execução da obra e do serviço mediante aprovação do responsável. Então, o projeto executivo, na verdade, ali diz tudo, é o detalhe, vai tratar apenas do detalhe. Até porque o projeto básico, ele exige muito, nós acabamos de ver aí, e já havíamos visto isso quando falamos da Lei 8666. Ele realmente, é bastante detalhado já, mas os detalhes, eles podem ser feitos durante a obra. Então, quando a empresa vence a licitação, ele nos apresenta o projeto básico. O projeto executivo, ele não precisa nos apresentar tudo de uma vez só. O projeto básico precisa apresentar todinho pronto. Que vai dar a visão global da obra, nós vimos lá. Então eu preciso do projeto básico inteiro. O projeto executivo não. Ele vai executar a primeira fase, apresenta antes o projeto executivo da primeira fase, depois da segunda fase, e vai apresentando antes de iniciar a fase, né? Conforme o cronograma físico-financeiro. Ele pode ir desenvolvendo o projeto executivo no decorrer da obra. Até porque, em alguns casos, evidentemente, só com o decorrer da obra se consegue definir alguns elementos, detalhar alguns elementos do projeto básico no projeto executivo, né? Só no decorrer. Então a lei permite isso. Olha, entregue já de cara o projeto básico completo, que dê visão global da obra. Mas o projeto executivo, a lei assim permite que você vá desenvolvendo no decorrer da obra, beleza? É vedada a realização do projeto executivo de obras de serviço de engenharia, e já vimos isso, para cuja reconstrução tenha sido utilizado o RDC, qualquer seja o regime adotado. Então, sem projeto executivo, nós já vimos, não podemos fazer a obra. Tá? E o orçamento. Uma das grandes questões em relação à contratação integrada é a questão do orçamento. Orçamento estimativo. Tudo bem, quando eu tenho um projeto básico, eu tenho ali todos os itens, eu tenho todos os detalhes, eu posso fazer um orçamento analítico, né? O fato é que quando eu tenho um anteprojeto, eu não tenho esses detalhes. Aí passa a saber como é que eu vou estabelecer, então, e isso é uma das grandes discussões, como é que eu vou estabelecer um valor se eu não tenho todo esse, analiticamente, todos os serviços que vão compor esse projeto, esse objeto da obra. A lei diz que nós devemos fazer um orçamento estimativo. Eu já tive a oportunidade de estudar, inclusive, o orçamento estimativo de grande. Já falamos um pouco daqui a pouco sobre isso. E a possibilidade de se fazer, então, um orçamento estimativo a partir de um anteprojeto. E essa é a pergunta que fica. É possível fazer um orçamento estimativo confiável a partir do anteprojeto e não a partir de um projeto básico, como tem sido feito até hoje pela Lei 8666, exige isso, a Lei 8666 exige isso. Tá? Mas é possível fazer um orçamento estimativo razoável a partir, então, não do projeto básico, mas sim do anteprojeto? Essa é uma das questões importantes que nós temos que responder. O orçamento e o preço total para a contratação serão estimados com base em valores praticados no mercado, nos valores pagos pela administração pública em contratações similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento sintético, metodologia expedita ou paramétrica. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que o orçamento agora, como ele não dá para fazer analítico, não é possível fazer analítico, lógico, você não tem um projeto básico, se tem um anteprojeto. E assim, olha, não, mas você vai ao mercado, de que valores se praticam no mercado, né? Esse é um dos dados. Outros dados que você tem, assim diz a lei, você vai também, pega obras anteriores. Você vai construir uma escola, tá? Para fazer um orçamento estimativo a partir do projeto, pega uma escola semelhante e vê lá como é que se fazia por metro quadrado, quanto custava. Está o item lá, terraplanagem, você vê quanto é que talvez dê até fazer analítico algum passo, mas se não der, quanto é que se gastou na obra anterior, quanto é que o mercado paga, né? Assim, o que se faz mediante algum orçamento, seja sintético, não analítico, mas sintético, a partir de serviços, tá?
ou metodologia expedita, ou paramétrica. Então a lei diz assim, olha, não, a lei diz assim, ó, eu sei, a lei diz, eu sei. Não, você não pode mais fazer por analítico, mas tem outros métodos. Use esses outros métodos. Né? É isso que nós vamos verificar. O TCU, vamos ver o que o TCU diz. O TCU dizia, sempre que o anteprojeto, por seus elementos mínimos, assim o permitir, a estimativa de preço que se refere ao artigo 9, artigo 9 da Condição Integrada, viu gente? Para o segundo, do inciso 2 da Lei 12.462 de 2011, deve se basear em orçamento sintético tão detalhado quanto possível, balizado pelo SINAP ou CICRO, SINAP para obras de edificações, a gente CICRO para obras rodoviárias, devidamente adaptadas às condições peculiares da obra, conforme o caso, devendo a utilização das estimativas paramétricas e avaliação aproximada baseada em outras obras similares, se ele é realizado somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas pelo anteprojeto. O que o TCU está dizendo para nós? Olha, você pode fazer analítica, de forma analítica, né? Tudo que se puder fazer de forma analítica, se faz. Tá? Por serviços, né? Fundação, alvenaria, faz de forma analítica. Agora, o que não deve fazer de maneira analítica, tá? Aí sim, aí você usa outras formas, né? Utiliza outras estimativas paramétricas para avaliação aproximada. Tá? E pega obras similares, né? E faça dessa maneira. Mas só nas frações que não deve fazer de forma analítica, que não deve ser detalhada no anteprojeto, porque tem algumas coisas que o anteprojeto consegue detalhar. Por exemplo, um anteprojeto que faça bem um levantamento topográfico bem feito, altimétrico bem feito, ele pode fazer, inclusive, analiticamente. Tá? A questão, sinteticamente, vai chegar a um valor muito bom, a questão da terraplanagem, por exemplo. Tá? Então, esse item você faz analiticamente, porque dá para fazer analiticamente. Tá? O que não der fazer analiticamente, aí sim você usa outras maneiras. Quando utilizada a metodologia expedita ou paramétrica para balizar os valores do empreendimento ou fração dele, consideradas as disposições do subitem anterior, dentre duas ou mais técnicas estimativas possíveis, utiliza que viabiliza maior precisão orçamentária. Então, ele está dizendo o seguinte, tá? Mas, às vezes, determinados serviços dá para fazer de várias formas, de mais de uma forma. Quando deve fazer de mais de uma forma, o que o TCU pensa? Poxa, use a forma que dá maior precisão. Parece uma coisa lógica, né? Mas foi preciso o TCU provavelmente dizer isso. Nesse acordo famoso que eu falei para vocês, do TCU, sobre contratação integrada, que é o 1510 de 2013. Então ele diz o seguinte, tá? Tem mais de uma forma, use a mais detalhada. Me parece a mais que consegue uma maior precisão. Né? É isso que ele diz, eu acho bastante interessante. No caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais e do Distrito Federal, desde que não envolva recurso da União, o custo global das obras e serviços de engenharia poderá também ser obtido a partir de outros sistemas de custos já adotados pelos respectivos entes e aceitos pelos respectivos tribunais de contas. Está dizendo o seguinte, se você for fazer uma obra com recurso no município e no Estado, com recurso da União, usa a tabela SINAP, tabela CICRO. Tá? Agora, se for com recurso do Estado, do município, e você tiver a sua própria tabela, ou se for de seu uso usar uma outra tabela, use essa outra, não tem problema nenhum. O que ele está exigindo é que, quando for utilizado recursos federais, deverão ser usados as tabelas SINAP e CICRO. Isso não mudou, gente. Porque a lei 86, já com a vigência 866, sempre essa exigência vinha. Só que vinha onde? Na LDO, sempre, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até que surgiu um decreto federal que exige isso sempre. Tá? Então não é novidade para nós, não. Não é novidade para nós. Recurso federal, tabela SINAP. Recurso estadual, se tiver tabela estadual, use a tabela estadual. O Estado do Paraná tem a tabela estadual. Porém, vale a pena lembrar, ou fazer ver aqueles que ainda não sabem, a tabela hoje do Estado do Paraná é baseada na tabela SINAP. Tá? Então, se nós usarmos... por quê? Nós achamos lá, discutindo com os técnicos, os técnicos decidiram, né? Isso que, se nós construirmos uma obra com recurso federal, uma escola, por exemplo, com recurso federal, e uma escola com recurso estadual, não há razão para nós usarmos tabelas diferentes. Não há razão. Ou nós usamos sempre a tabela do Estado, ou sempre a tabela federal.
Porque, afinal de contas, é uma escola, vai ser construída com o mesmo material, com o mesmo tipo de empresa, com o mesmo, tudo semelhante. Por que usar tabelas diferentes? Então, nós já temos optado isso já há algum tempo, de usar a nossa tabela com base na SINAP. Então, se o recurso seja estadual ou federal, nós sempre estaremos diante da lei. Só para vocês que estão no estado do Paraná, fiquem com essa tranquilidade. Você não precisa parar, puxa vida, o recurso é federal, qual tabela que eu vou usar? Recurso estadual? Não, pode usar sempre a tabela do estado, que ela está de acordo com a tabela SINAP. Né? O que ela poderá ter, na verdade, a nossa tabela, isso é muito interessante, alguns itens, tá, que não constam na tabela, que essa é a pretensão de, se nós temos uma tabela SINAP, vou dizer assim, SINAP ampliada, talvez seria esse nome, nós pegávamos o seguinte, a tabela SINAP e serviços que não constam na SINAP, mas que nós usamos bastante, nós alongamos a nossa. Porque se não fosse isso, nós diríamos apenas o seguinte, usa a tabela SINAP sempre. Não. Nós usamos a tabela CIU para indicações, mas ela podendo ser ampliada com serviço. Então, isso não tem problema nenhum. Não haveria problema, mesmo com o recurso federal, não usar a nossa, porque aqueles itens nem havia na SINAP, por isso não usaríamos a SINAP. Aí a lei diz, se não vai usar a SINAP, você pode usar outro. E nós usamos a nossa mesmo. Tá? Então, é bem tranquilo. Na contratação integrada, não há a exigência de que os licitantes apresentem em suas propostas a composição analítica dos percentuais do benefício de despesas diretas e dos encargos sociais, discriminando todas as parcelas que o compõem. Tá, eu já não exijo mais isso. Eu já não exijo mais isso. O que ele vai me dar é o valor para construir aquela obra, para chegar naquele resultado. Para fazer um projeto básico, executivo é obra, né? Porque é uma exigência na 866 que os licitantes apresentem o PDI. Na Lei 12.462, essa exigência não existe. Eu falei para vocês, gente, que é o seguinte, evidentemente que quando você contrata a partir de um outro projeto, os riscos são diferentes quando se contrata a partir de um projeto básico. Tá? Quando você constrói o projeto a partir do projeto básico, há riscos também, não há dúvida. Mas quando você contrata a partir de outro projeto, os riscos são maiores, porque afinal de contas, quem vai fazer o projeto o projeto vai ser feito depois, quem vai fazê-lo é o contratado, como nós já falamos tanto aqui. Tá? Então os riscos são maiores. Então nós temos que tratar que esses riscos começaram a ter uma importância maior. Nós temos que tratar a respeito da alocação de risco. Né? Coisas que nós, de uma maneira que nos dá assim, muita tranquilidade, já vimos tratando na Secretaria, desde a Secretaria de Obras Públicas, lá, já extinta, e também hoje na parada de indicações, quando nós contratamos obras, nós já fazemos isso. Já alocamos os riscos e determinamos no contrato de quem são os riscos. Já de certa forma, isso. Mas os riscos agora passaram a ser maiores, não há dúvida nenhuma. Então, nós temos que fazer o que nós chamamos de alocação de risco. Na elaboração do orçamento estimado, poderá ser considerada taxa de risco compatível com o objeto da licitação e as contingências atribuídas ao contratado, devendo a referida taxa ser motivada de acordo com a metodologia definida em ato do Ministério Supervisor ou da entidade contratante. Então, gente, para nós contratarmos, fazer uma contratação integrada, nós temos que definir uma metodologia para estabelecer a taxa de risco. E veja bem, repetindo uma coisa que eu já havia passado assim por cima, cada obra tem seu risco. Eu não posso dizer assim, a taxa de risco sempre será, porque o órgão fez isso, não estou lembrado do órgão, de 17%, de 15%, de 12%, de 20%. Não posso, eu tenho que dizer assim, para essa obra, de acordo com a metodologia lá, que os meus engenheiros, os arquitetos desenvolveram, o risco, e outros profissionais, o risco é de X%, ou o risco é de tanto. Para aquela obra, para cada obra, o risco. Por quê? Dependerá de muita coisa, inclusive do outro projeto, das informações trazidas no projeto, da complexidade da obra, do tempo de duração da obra, e de tantas outras coisas. Então, eu tenho que fazer uma alocação de risco.
A taxa de risco não integrará a parcela de benefícios e despesas indiretas, BDI, orçamento estimado, devendo ser considerada apenas para efeito de análise de aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório. Tá? Essa taxa de risco, ela não faz parte do BDI, ela está fora. Se aplica o BDI sobre o valor da obra sem a taxa de risco. É isso que ele está dizendo. Justifique-se uma taxa de risco anual adicional em razão da adoção do regime de cotação integrada. E tal valor deve ser compatível com riscos impostos ao contratado, sob pena de enriquecimento ilícito deste. Então, justifique-se. Então, que justifique um risco, uma taxa de risco, né? Quando a gente fizer a cotação integrada. Mas esse valor tem que ser compatível com o risco imposto ao contratado. Senão, daqui a pouco nós estamos pagando uma taxa de risco, que um risco ele não está correndo. Tá? Então, nós estamos dando dinheiro a partir do risco que ele não corre. Então, tem que ser compatível. Por isso é importante desenvolver essa metodologia. Para cada caso, então, deve ser calculada uma taxa de risco específica. Não pode ser admitida uma taxa de risco fixa, utilizável para todas as contratações integradas da administração. É o que eu havia falado, né, gente? Eu não posso ter aquele negócio que eu falei, 17%, 15%, 20%. Vai depender, como regra geral. Eu tenho que ter sempre uma análise daquele caso específico, né? Naquele caso específico. Vou analisar, vou ver que risco pode ser corrido, e a partir de uma metodologia que tem que ser desenvolvida, eu tenho que definir esse risco. Beleza? Tá? Alguns órgãos já começaram a definir. O DENIT, por exemplo, já tem metodologia, né, para definir essa alocação de riscos. Né? Sabe? A Infraero provavelmente também tem essa, porque já fez bastante obras com cotação integrada. Né? Tá? O anteprojeto deve ser acompanhado de uma matriz de risco. Está na lei, gente. O anteprojeto, decreto 8571, o anteprojeto deve ser acompanhado com uma matriz de riscos, devendo a administração explicitar os riscos inerentes ao contrato, de forma que, de acordo com o risco, a parte que tenha melhores condições de absorvê-lo assumirá essa responsabilidade. Para isso, em função do risco, deve ser responder as seguintes questões. Antes de responder as questões seguintes. O que está se dizendo é o seguinte. A hora que nós colocarmos como elemento do anteprojeto, os elementos técnicos do anteprojeto, um deles é uma matriz de risco. Por isso que não basta dizer assim, é 10%, é 15%, é 17%, é 20% o risco. Nós temos o 2%. Nós temos que colocar essa matriz de risco, esse documento, como parte integrante do anteprojeto. É o elemento técnico que compõe também um anteprojeto. Tem que fazer parte dos autos, tem que estar ali nos autos. Essa matriz de risco. Então, é um documento imprescindível. É imprescindível esse documento. Tá? E quem que fica com esse risco? Né? De quem é a responsabilidade desse risco? Porque tem riscos que são da empresa. E tem risco que é da administração. Né? De quem são esses riscos? Quem é o responsável para melhorar ou piorar o resultado? Então, eu falei o seguinte, que o projeto deve ter matriz de risco, né? E deve ser inerente ao contrato, e de acordo com o risco, a parte que tenha melhores condições de absorver ou assumir essa responsabilidade. Quem assume a responsabilidade? Para saber quem assume a responsabilidade, eu tenho que responder essas questões ainda, gente. Quem é o responsável para melhorar ou piorar o resultado final em função de determinado risco? Quem é o responsável para melhorar? É ele que tem que recorrer a esse risco. Né? É ele que tem que recorrer a esse risco. Quem é que tem a melhor possibilidade de antecipar determinado risco? Quem tiver responsabilidade de antecipar esse risco, né, de forma que não ocorra um evento que traga algum prejuízo, esse é que tem que ficar com essa responsabilidade. E da impossibilidade de ninguém poder influenciar ou antecipar o risco, quem é que pode absorvê-lo ao menor custo? Tá? Quem puder absorver com menor custo, quando não é possível influenciar ou antecipar o risco, como os 2 dias anteriores, que é uma influência e uma antecipação do risco, quando não é possível nem influenciar, nem antecipar, a gente não, quem é que pode absorvê-lo com menor custo? É esse que tem que assumir essa responsabilidade, tá, minha gente? É isso que diz essas questões que nós temos que responder. Mas a matriz de risco é algo tão importante, é algo que está sendo bastante discutido, que aquela jurisprudência trouxe também alguma coisa, o Tribunal de Contas da União já trouxe decisão a respeito da matriz de risco.
que diz o TCU lá nesse item 9.1.3, daquele acórdão famoso que eu falei para vocês, o acórdão do TCU número 1510 de 2013 do plenário? Diz o seguinte: a matriz de risco, instrumento que define a repartição objetiva das responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. Então, a matriz de risco, o que é a matriz de risco, então? Só para nós compreendermos bem do que nós estamos falando, tá? É um instrumento que define a repartição, faz a matriz de quem é o responsável por determinado risco, né? Risco do quê? De eventos supervenientes. A contratação veio depois, risco que eu não sabia, de questões que eu não sabia, não tive como definir. Na medida em que é informação indispensável para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, como também essencial para o dimensionamento das propostas por parte das licitantes. Lógico, quem vai fazer a proposta, gente, ele precisa, quem vai fazer a proposta, ele precisa saber o risco que ele vai correr. Até porque ele tem que agregar valor, ele tem que colocar um valor a esse risco. A sua proposta, ela vai enxergar esse risco também, né? Então, é preciso também ter essa matriz de risco para que o licitante saiba o que cabe a ele. A mim cabe a isso? Então tá. Então o preço que eu farei é este, em função disso, né? Tá? Então, é elemento essencial e obrigatório do projeto de engenharia. Ele está dizendo, então, devido a tudo isso, diz o TCU, então, é um elemento obrigatório, tá? Na verdade, está dizendo o que diz a lei, o decreto já dizia, né? Definido no artigo 9º lá, né? Da lei, como ainda nos princípios da segurança jurídica, da isonomia, vou colocar para vocês também enxergar ali, como ainda nos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e da obtenção dos melhores propostos. Então, a hora que você coloca a matriz de risco, você deixa claro, olha, o risco, você vai dar um preço, você vai para as licitantes, vocês vão dar um preço para fazer isso aqui, ó, os riscos que vocês correm são esses. Os riscos que vocês correm são esses riscos aqui, ó. Atente para isso, tá? Atente para isso. E nós fazer uma matriz é atender princípios, esses princípios que nós já estudamos aqui, já. A hora que nós estudamos lá na 866, os princípios das licitações e contratos, nós já vimos isso, né? Tem que ter segurança jurídica. A empresa tem que saber o que ela está contratando, tem que ter a isonomia, todos tem que saber, para dar o preço, né? Julgamento objetivo. Você vai ter que saber como é que você vai julgar. Também a partir desse outro dado, que são os riscos, eficiência, obtenção da melhor proposta, né? Tudo isso tem que ser, todos esses princípios que regem as licitações e contratações públicas, eles só serão atendidos se nós tivermos uma matriz de risco bem feita, uma matriz de risco muito clara, uma matriz de risco exposta para todo mundo, que a hora de for fazer a proposta possa ter um julgamento justo, objetivo, que gere eficiência, que nós temos que obter realmente a melhor proposta, porque a melhor proposta não é a menor proposta, sempre, às vezes a melhor proposta é aquele, porque a melhor proposta se consegue, neste caso, também para aquele que tem uma proposta, sabendo do risco que quer correr. Então, a melhor proposta também significa isso, tá? Ainda, diz o seguinte: a não elaboração de matriz de risco pela administração pode obrigá-la a restabelecer em favor do contratado o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, uma vez que os problemas provindos de determinado risco não teria sido atribuído ao contratado. Olha só, gente, olha só como é importante também para nós, a administração, digo nós, porque hoje a administração, nós como procurador do Estado estarei sempre na administração, mas os residentes, os servidores públicos que estão fazendo esse curso, que trabalharão, provavelmente, muitos em matrizes de risco, olha a importância que gente. Tá? Se não fazer uma matriz de risco bem feita, porque evidentemente, quando a administração, ela que faz a matriz de risco, quando ela esquecer do elemento da matriz de risco, esquecer o risco, em algum risco que pode acontecer, e ele ocorrer, evidentemente que pela omissão nossa da administração, a administração é que vai responder por esse risco. Ela que vai pagar por esse risco. Por quê? Porque quando a pessoa fez a proposta, esse risco não havia. Ela não sabia que havia esse risco. Então ela fez a proposta sem pensar nesse risco. Se você ocultou o risco e ia acontecer um evento depois, justamente naquele item que você ocultou, que a administração ocultou, caberá à administração arcar com o ônus desse risco. Por isso a importância de fazer uma matriz de risco muito bem feita. Diz o seguinte, um outro acordo do TCU,
do ministro José Múcio Monteiro, agora de junho de 2013, tem um ano e pouquinho, nas licitações realizadas mediante o regime de contratação integrada, previsto no artigo 9º da Lei 12.462, é recomendável inserir matriz de risco no instrumento convocatório e na minuta contratual, de modo a tornar o certame mais transparente e isonômico, assim como conferir maior segurança jurídica ao contrato. Só confirmando, na verdade, aquilo que nós dizíamos. Mas, gente, se vocês observarem, nas condições gerais do contrato nosso aí, essas condições gerais do contrato que nós utilizamos até hoje, na paridade de indicações, na CIU, que todos os órgãos e entidades que licitam obras de serviços de engenharia no Estado usam essas condições gerais do contrato, vocês vão ver que ali já há uma matriz de risco. Ali já há uma matriz de risco, que já diz, olha, quem vai responder por isso é você, se vê ação judicial, você que responde, se problema ambiental é a empresa que responde. Ali já há uma matriz de risco. E a administração responde pelo quê? Pelo que não está ali. Tá? Então, lembre que as condições gerais de contrato, ela faz parte já do edital de licitação. Ela faz parte, como anexo do próprio contrato, e a minuta do contrato está ali. Então, quem licita já desde a Secretaria de Estado de Obras Públicas, desde antes até, tá? Nós já nos adiantávamos ao que a lei diz, e nós ali já estabelecíamos uma matriz de risco. Se vocês forem analisar as condições gerais do contrato, vocês vão ver que ali tem a matriz de risco. Se vocês forem analisar, por exemplo, o edital do sistema de registro de preço, ali tem a matriz de riscos, tá? Que nós fizemos, tá? Que eu falei para vocês, o primeiro edital do sistema de registro de preço do Brasil para obras, para uma obra pública, foi feito aqui no Paraná, fomos nós do estado do Paraná que fizemos. E ali também nós colocamos naquele edital uma matriz de risco. Então, estou dizendo isso para vocês perceberem, se quiserem procurar o que é uma matriz de risco, ali vocês vão ter a noção. Evidentemente, quando você faz uma contratação integrada, os riscos são maiores. Nós vamos ter que evidentemente, melhorar muito essa matriz de risco, porque existem riscos novos agora, que a partir do projeto básico, eu falei para vocês, é um tipo de risco. A licitação a partir do projeto básico. A partir do anteprojeto é outro tipo de risco. Então nós temos que repensar como fazer essa matriz de risco. Mas quero dizer para vocês que ter matriz de risco não é novidade. Muito menos aqui no Paraná. Porque as nossas condições gerais do contrato, ela já traz essa matriz de risco. Que vocês podem, quem tiver vontade de ver, pode ir lá e ver. Tá? Beleza? Tranquilo? Continuando então, vencida essa parte de matriz de risco, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o edital da contratação integrada, né? Vocês estão vendo, falar de contratação integrada, o nosso curso aqui é contratação da obra de engenharia. Evidentemente não tinha como nós, no momento desse do Brasil, deixarmos de falar sobre contratação integrada. Eu acho que nós somos aqui, nós somos uns privilegiados nesse momento tão assim, de transição, talvez, na legislação brasileira. Nós estamos discutindo numa pós-graduação como essa, numa especialização como essa, um trabalho de contratação integrada. E falar em contratação integrada, evidentemente, você tem que retornar à licitação. Tá? Não tem como você falar em contratação integrada sem conversar sobre licitação. E vocês já tiveram aqui nesse curso a disciplina licitações de contratos de serviço de engenharia, com base na 8666. Estou tentando trazer para vocês também alguns elementos, tá, de licitação de contratos, de licitação de obras de serviço de engenharia, mas com base agora na contratação integrada, no regime diferenciado de contratação. É isso que a gente tem visto. Por isso, vale a pena a gente ver um pouquinho no edital que, no caso da adoção do regime de contratação integrada, deverão ser previstos no instrumento convocatório critérios de aceitabilidade por etapa, estabelecidos de acordo com o orçamento estimado e compatíveis com o cronograma físico do objeto licitado, além de definir claramente os resultados esperados com a execução do empreendimento. Então, se nós formos adotar o regime de contratação integrada, o instrumento convocatório tem que ter, olha, como quais são os critérios para aceitar cada etapa? O que precisa entregar para que eu dê por pronta aquela etapa e possa pagar o valor referente àquela etapa de acordo com o cronograma, com o orçamento que foi estimado, né, e com o cronograma financeiro.
né? Além de definir claramente os resultados esperados, né? Tem que definir muito bem qual é o resultado esperado, porque eu quero repetir, porque é muito importante, porque nós estamos falando quando nós falamos de licitação, de contratação integrada, nós estamos falando de uma contratação de resultados, então temos que definir muito bem no digital que resultado nós queremos, tá? E isso pode ser feito, evidentemente, já falamos, a partir do anteprojeto que será vinculado ao edital, beleza? O edital e o anteprojeto de engenharia devem fornecer indicadores de resultados e, no fim, que devem ser buscados pelo contratado. Por que nós... a ideia é assim, por que o edital deve fornecer indicadores de resultados? Tá? E nos fins que devem ser buscados pelo contratado. O que o contratado deve buscar? Tá? Por quê? Porque isso proporciona maior autonomia ao contratado. Porém, tal autonomia está condicionada a parâmetros estipulados no edital e nos seus elementos técnicos e instrutores. Então, quando eu digo, olha, quando eu trago indicadores de resultados, tá? Que isso é outra arte que nós temos que desenvolver muito bem, gente. Lembra que até hoje nós contratamos objeto. Agora nós vamos contratar resultado. Nós temos que ter indicadores de resultados. Tá? Indicadores de resultado. Em primeiro lugar, para dar autonomia. Dizer para olha, você usa a metodologia que você quiser, a tecnologia que você quiser, mas eu quero esse resultado. Tá? Então você proporciona autonomia ao contratado. Mas essa autonomia, tá, não significa uma total discricionalidade, total liberdade. Porque essa autonomia é condicionada a parâmetros estipulados no digital e nos elementos técnicos instrutores. O anteprojeto, por exemplo, ele deu vários elementos. Tem autonomia para desenvolver o projeto básico executivo. Lógico que tem. Executar a obra. Mas com base em parâmetros. Tá? Base em parâmetros. Que nós falamos, por isso... não posso cansar de repetir isso, né, minha gente? Por isso a importância de desenvolver um anteprojeto que dê esses parâmetros. Damos autonomia, porém, com aqueles parâmetros que nós já citamos, tá? Por outro lado, há padrões a serem respeitados, resultados a serem atingidos sob pena de contratados ser penalizados pelo não cumprimento, ou deixar de obter uma remuneração variável a maior. Então, nós, em que pesa essa autonomia, tá? O edital e o anteprojeto tem que dar parâmetros. O nível o padrão de obra que eu quero é esse. A partir do onde eu vou estabelecer o padrão? Evidentemente com os elementos técnicos que compõem o anteprojeto. Ali vou estabelecer o padrão que eu quero. Tá? E ele, atingindo esse padrão, ele vai receber. Ele não vai ser penalizado. Se ele não atingir esse padrão, ele pode ser penalizado. Eu posso dar um padrão e possibilitar a remuneração variável, que eu já falei para vocês na aula anterior. Tá? Se ele não atingir esse padrão, ou um padrão que eu dei uma margem para ele poder até, se ele atingir um outro padrão melhor ainda, um patamar melhor ainda, ele pode inclusive receber uma remuneração variável maior, ele pode deixar de receber se não atingir esse padrão maior. Então eu preciso definir esses padrões aí, para que eu possa inclusive avaliar isso. Beleza? Ainda quanto ao julgamento das propostas, então estamos em fase de licitação, já estamos discutindo. Porque não tem como discutir contratação integrada, porque é integrada, sem discutir a fase de licitação. As propostas devem ser elaboradas, né? E analisadas mediante a utilização de parâmetros objetivos e obrigatoriamente definidos no instrumento convocatório. Tá? A proposta técnica dos licitantes deverá demonstrar o atendimento dos requisitos que venham a ser estabelecidos no edital e seus elementos técnicos instrutores. Então, eu tenho que ter parâmetros, na hora que for fazer o edital, eu tenho que ter parâmetros para que eu possa julgar as propostas. Já falamos um pouquinho sobre isso, é verdade. Tá? Mas, estou reafirmando, eu tenho que poder julgar essa proposta. Tem que poder julgar essa proposta. Então, eu tenho que dar parâmetros que eu possa fazer o julgamento dessas propostas. Tá? A questão do critério técnico e preço. Nós vimos já aqui, só vou repetir aqui, que não é obrigatório a utilização do critério técnico e preço. A princípio era, quando foi promulgada a lei 12.462 era, a medida provisória retirou isso, 630, tá? E hoje não permaneceu essa condição de obrigatoriedade da técnica e preço. Mas, quando eu falo de contratação integrada, eu estou falando de inovação tecnológica. Eu estou falando de tecnologia restrita. Estou falando de metodologia diferenciada. Aí, se, em que pese a lei não exigir, a critério técnico e preço,
me parece, analisando, estudando, discutindo com as pessoas, que esse ainda é o melhor critério. Tá? Nós estamos, porque nós só vamos fazer contratação integrada quando houver, por técnica econômica viável, vimos novas tecnologias, novas técnicas, metodologias, tecnologia de uso restrito, metodologias diferenciadas, só nesses casos. Me parece, é isso que eu percebo pela experiência que a gente tem em licitação, que isso exige que a gente tenha empresas que tenham determinado know-how para nos proporcionar metodologias e tecnologias com essas características, né? A mim me parece que o critério técnico e preço, via de regra, salvo talvez algumas exceções que a serem estudadas, é melhor. Por isso, a ideia da senadora paranaense Gleice Hoffmann, naquele projeto substitutivo de conversão da 630 em lei, estava escrito assim, preferencialmente técnica e preço. Significa o quê? Quando diz isso, significa o quê? Faça técnica e preço. Agora, preferencialmente para técnica e preço. Caso você não faça, justifique porque não está fazendo técnica e preço. Por que está fazendo menor preço, por exemplo, o maior desconto? Tá? Porque daí você vai justificar. Tá? Hoje não. Hoje ficou em aberto. Vai ser, como já é na 866, se usa técnica e preço, isso é aberto, você define em função de cada um dos objetos. Hoje você vai definir, sem ser preferencialmente, você vai definir em função do objeto que você vai licitar. É assim que está. Mas é bom discutir um pouquinho técnica e preço, porque eu acredito que a maioria das obras da construção integrada serão realizadas por técnica e preço. Então, o critério técnico e preço é o critério de julgamento pela melhor combinação da técnica e do preço, será utilizado exclusivamente nas licitações destinadas a contratar objeto. Isso diz a lei da RDC. Então, você usa o critério técnico e preço quando o objeto é de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica. Opa! Ao mesmo tempo que não obriga, a lei diz o seguinte, que quando for de inovação tecnológica, fazer técnica e preço. Então, a minha avaliação é, se o critério é inovação tecnológica, eu tenho que usar técnica e preço. Então, a lei é assim. E o inciso 2, olha o que diz. Que pode ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito do mercado, pontuando as vantagens e qualidades diferenciadas para cada produto ou solução. Está no artigo 20 da lei. Bom, se eu for usar metodologia, tecnologia de restrito, diferenciadas, né? Ou tecnologia de domínio restrito, tem que usar técnica e preço. Então, será escolhido o julgamento técnico de preço quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos. Então, gente, me parece que quase sempre nós usaremos o critério técnico e preço. Serão raros os critérios, porque nós vamos cair sempre nessas questões do artigo 20. Tá? Eu vou usar a contratação integrada por quê? Porque tem inovação tecnológica. Mas a lei não obriga a usar técnica e preço. Mas se houver inovação tecnológica, tem que usar técnica e preço. Então, a lei não obriga, mas se houver metodologia diferenciada, tem que usar técnica e preço. Se usar tecnologia de número restrito, eu acho muito difícil hoje, em que pesa o esforço do legislador de tirar essa obrigatoriedade, eu acho muito difícil você não usar sem que se altere esse artigo 20 aí da Lei 12.462. Tá? No julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, segundo os fatores de ponderação objetivos previstos no instrumento convocatório. Né? Técnica e preço, vocês sabem, se faz a ponderação. Né? Se faz a ponderação. Se assim, eu sei que no início da aula passada já falei um pouquinho sobre isso, mas só para nós relembrar, mas acho que é importante. Lembro que na técnica e preço nós usamos, primeiro, diz assim, puxa, essa obra é uma obra muito complexa. É muito importante que quem faça tenha muita técnica. Aí, o quê? Eu pego e dou mais peso na hora de dar nota para escolher a melhor empresa, dou mais peso à técnica do que ao preço. Eu digo assim, puxa, devido a essa, vale a pena eu pagar um pouco mais caro para eu ter uma técnica melhor para que eu chegue no meu resultado. É isso que eu digo. Então, eu pondero. Eu dou peso para preço e técnica, né? E esse preço, diz a lei, o fator de ponderação mais relevante será limitado a 70%, diz a lei. Então, eu só posso, no máximo, dar peso à técnica, 70%. Ou, no máximo, ao preço, 70%. Eu não posso fazer um 80%, outro 20%. Tá? Um 90%, outro 10%. Eu não posso. Eu posso fazer um 70%, outro 30%.
Um 60%, outro 60%, outro 40%. Um peso 60%, outro peso 40%. Isso eu posso. 50-50 eu posso. Tá? 65-35 eu posso. Eu não posso 75-25. Por quê? Porque um deles deu maior que 70. Não posso fazer 80-20, porque um deles deu 80 maior que 70, não posso. Então, eu posso só, na hora de ponderar, o máximo valor que posso dar para preço ou para técnica é 70%. Se eu der 70 para um, dou 30 para outro. Se eu der 30 para um, dou 70 para outro. Se eu der 25 para um, eu não posso dar 75 para outro, porque 75 é maior que 70. Então, eu vou ser sempre assim, sempre a lógica, a soma é 100%, evidentemente, né? 30-70, 40-60, 50-50, 55-45, beleza? 65-35, entre técnica e preço. Eu tenho que ponderar, mas não posso passar de 70 nenhum dos parâmetros. Tá? Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas técnicas. Né? Então, o critério ambiental entrou aí. Então, poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental. Né? Aí, alguns criticam, puxa, poderia ter colocado também a questão da sustentabilidade cultural, social. Mas eu acredito perfeitamente que isso pode ser, isso na doutrina do direito ambiental está bem tranquilo, bem caracterizado, que quando se fala ambiental, se fala socioambiental, se fala sociocultural junto, ambiente cultural, ambiente de trabalho, ambiente que é o social, né? Assim por diante, quer dizer, você não restringiu ao ambiental propriamente dito, e sim a todo tipo de ambiente, né? Então é tranquilo ver também, inclusive, questões culturais aí, né? O instrumento convocatório estabelecerá pontuação mínima para as propostas técnicas, cujo não atendimento implicará desclassificação. Então, quando fizer o edital, eu digo o seguinte, olha, a proposta técnica ponderei e tal, e a empresa, para dar o seu preço, para que seja avaliado o preço, e depois só ele tem que ter uma nota mínima de técnica de tanto. Se ele não atingir tantos pontos técnicos, não me interessa, porque é técnica importante. Se eu faço técnica e preço, porque eu acho que a técnica é importante. Senão seria menor preço apenas. Então, aí eu vou pontuando por os itens que ele me mostrou. Tá? A metodologia, o time dele lá, a equipe dele, eu vou pontuando. E tem que ter no mínimo X pontos. Se ele estiver abaixo dessa pontuação, ele naturalmente é eliminado da competição. Porque eu tenho que ter uma técnica mínima. Tá? Ele tem que ter uma técnica mínima. Beleza? No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas de preço apresentadas pelos licitantes, mediante utilização de parâmetros objetivos obrigatoriamente definidos no instrumento convocatório. É uma arte isso, gente. Fazer técnica e dar parâmetros objetivos é uma arte. Possível, evidentemente que é possível. A gente tem já trabalhou em alguns digitais de técnica e preço, mas realmente é bastante difícil. Mas temos que colocar parâmetros objetivos. Para você ter ponto tal, você tem que fazer tal coisa. Você tem que apresentar tal coisa, objetivamente. Tá? Isso que tem que ser feito. Tá? Então, quando fala parâmetro objetivo, é isso. Não pode ser assim, se apresentar isso, mais ou menos ganha isso. Não, se parâmetro objetivo. Me apresentou isso, ganha tanto ponto. Me apresentou isso, ganha aquele ponto mais isso. Tem que ter parâmetros objetivos. Na fase interna, a administração deverá justificar a fixação dos fatores de ponderação da avaliação das propostas técnicas e de preço, quando escolhido o critério de julgamento por técnica e preço. Então, na fase interna, tem que justificar. Por que esse deu 70-30? Justifica. Por que 60-40? Nos autos, deve ser justificado esses parâmetros aí, tá? Então, mostra em seguinte um acordo desse que justamente fala sobre a justificativa desses parâmetros, tá? Não fala mais que isso. No caso de contratação integrada, o licitante que ofertou a melhor proposta deverá apresentar o valor do lance vencedor distribuído pelas etapas do cronograma físico, definido no ato da convocação e compatível com o critério de aceitabilidade por etapa. Né? Pela contratação integrada, quem fez a melhor proposta apresenta o valor do lance vencedor, e esse valor, evidentemente, é distribuído em etapa, que vai fazer parte do cronograma físico financeiro. Né? Esse valor total estabelece o cronograma físico financeiro, depois ele vai receber conforme esse cronograma. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado, evidentemente. Tá? Se tem o valor estimado, o valor que você der no preço não pode ser maior que esse valor estimado. Tá? Se não é uma empresa que tem assim, muita técnica, tá? Ele sabe que vai pontuar muito técnica, ele põe um preço muito alto, acima do estimado.
Tá? Porque ele sabe que mesmo assim ele pode ganhar, por causa da sua técnica é muito boa. Tá? Aí vai dar um prejuízo econômico. Então, é feito um patamar. O limite é o preço estimado. Não pode colocar além do preço estimado. Certo? Quando será calculado com base no valor do mercado, tal, pela metodologia que nós falamos lá, né? Expedito, paramétrico, daquela maneira que nós já lidamos anteriormente, né? Um assunto bastante discutível, gente, é que os termos aditivos já falamos um pouquinho, né? Ele só é possível na aula passada, já falamos, né? Caso fortuito de força maior, ou alteração do projeto quando a gente pede, né? Então, o termo aditivo só pode ser feito dos seguintes casos, diz a lei, né? Caso de força maior, ou caso fortuito, né? E quando nós, depois de aprovado o projeto, depois de ser aquele projeto que nós queremos, nós fizemos uma alteração que onere a empresa, né? Essa alteração que onere a empresa. Aí é possível, né? Tá? A alteração do projeto e das especificações, não há impedimento para que se altere os projetos, mas é responsabilidade exclusiva do contratado, tanto técnica quanto econômica. Tá? Pode alterar, ele fez o projeto, pode ser alterado no decorrer? Pode. Tá? A responsabilidade é dele, técnico economicamente. Ele que fez, a responsabilidade é dele. Ele altera, nos apresenta, não, tudo bem, vai atingir o resultado, pode alterar, não tem problema nenhum. Mas o ônus é teu. Tá? O ônus é dele. Ele quis alterar, evidentemente, quando ele quer alterar. Essa providência pode ser iniciativa do contratado, no sentido de aumentar a eficiência de execução do empreendimento, desde que respeite os instrumentos comprobatórios, seus instrumentos técnicos. Né? Ele pode, como iniciativa dele, o que ele tem que. Eu quero aquele resultado. Então ele altera, tá? Chegando àquele resultado, para mim está ótimo, né? Mas o ônus é dele. O ônus é dele. Os limites para alteração são aqueles limites de 25% e 50%. Que nós já conhecemos da Lei 866. 50% para reformas e 25% para obras novas, né? Então, é muito importante, gente, que cabe à administração a análise e aprovação dos projetos. Já falei isso para vocês. De tal forma que seja verificada a compatibilidade entre os projetos e o instrumento convocatório com seus elementos técnicos e instrutores. Né? Então, nós analisamos. Eles ganham a licitação, fazem o projeto básico, nos trazem, nós analisamos. Realmente vai chegar ao resultado perfeito, né? Ela não pode revisar unilateralmente os projetos com suas soluções técnicas, uma vez que a contratação integrada tem como uma de suas principais características a maior autonomia do contratado. Falei para vocês, tem que analisar se vai atingir o resultado. Tá? Mas eu não posso dizer, olha, eu quero que tal técnica. Não, quem define a responsabilidade foi passada para ela. Ela tem autonomia, a empresa contratada, para fazer isso. Então, ela que fará isso, não nós. Se a administração propuser alterações, lógico, mas a administração ela fez o projeto, eu quero alterar. Porque por algum motivo ela quer alterar depois de aprovado. Aí é uma revisão contratual. Vai custar mais caro? Isso vai. A administração vai ter que pagar. Então isso é algo que a tendência é não acontecer e não pode acontecer. Então na contratação de obras de serviços de engenharia, inclusive pode ser estabelecida a remuneração variável, vinculada ao desempenho da contratada com base em metas, padrões de qualidade, critérios de estabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e ao contrato. Já conversamos, eu sei que falamos do regime de filiado de contratação no início, né? A gente observa o conteúdo do projeto básico, né, do projeto executivo e do termo de referência e podemos dar uma remuneração variável, algo novo, né? A remuneração variável não existia na 866, falei para vocês, né? Mas ela tem que respeitar o limite orçamentário para a contratação. Quer dizer, se eu faço uma obra de 10 milhões e alguém ganhou por 8 milhões, faço o estimativo, e alguém ganhou por 8 milhões. Se eu for fazer remuneração variável, essa remuneração variável não pode passar nunca dos 10 milhões do orçamento estimativo. Senão vai ficar sem limite, né? Tá? E para essa remuneração variável, ela tem que para tê-la, eu tenho que ter parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado, né? Com que parâmetros? Como é que eu vou variar essa remuneração? Então, definir o parâmetro. Que parâmetro é esse? É pelo prazo? É pela questão da sustentabilidade? Qual é o motivo, né? Tá? E que parâmetro? Tem que definir esse parâmetro. Se eu conseguir isso, vai receber tanto, né? Então, isso tem que ter. Qual é o valor a ser pago e o benefício seja gerado, tá? Se eu vou fazer remuneração variável, o que eu vou ganhar? Quem a administração vai ganhar com isso? Tá? Ela tem que ganhar alguma coisa com isso. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Porque senão, para que você vai pagar? Se não tiver benefício, para que você vai premiar alguém se ele não vai te dar benefício nenhum? Essa é a ideia da lei. O valor da remuneração variável deverá ser proporcional ao benefício gerado para a administração. Então, eu tenho que colocar um valor de tal forma que ele seja proporcional ao benefício. Ao benefício que vai ser gerado, né? Se não gerar, não posso ter um benefício de 10 e pagar a remuneração variável de 30. Tá? Tem que ser proporcional a esse benefício. Tá?
Quanto ao desempenho, nos casos de contratação integrada, deverá ser observado o conteúdo do projeto de engenharia, a definição dos parâmetros para definir o desempenho do contratado. Nós temos que ter parâmetros de definir o desempenho. Tá? Então, nós começamos a discutir isso já com base na 8666. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão de desempenho, de avaliação de desempenho? Lembra que está aí nesse material, no Bordeaux, aí, no primeiro material aí que vocês têm aí no Moodle? Vocês já tem ali uma proposta, comecei a discutir aí para vocês. Essa avaliação de desempenho pode nos ajudar, essa metodologia pode nos ajudar. Mas a metodologia que tem que desenvolver para mim é a CIU e os técnicos, de engenheiros e arquitetos da CIU e da parte das indicações. Eu só tenho aí uma ajudazinha que eu achei necessária. A administração pública tem incumbência de fiscalizar a execução do contratado de forma que essa seja de acordo com o instrumento convocatório, os técnicos e instrutores, a proposta do contratado e os projetos elaborados por esse. Então, a avaliação de desempenho é isso. Se a gente constrói, a gente contrata, a gente tem que avaliar se o desempenho da empresa foi suficiente para chegar ao objetivo que nós queríamos. Beleza? Ainda, gente, ao final, eu coloquei para vocês aí, para tentar ajudar a entender melhor, tá? Eu coloquei para vocês um resumo de tudo que é condição integrada. Um resumo eu achei bastante assim, interessante, no sentido de ajudá-los, de vocês verem tudo que tem na condição integrada, tá? Para que, ali no resumo, a hora que vocês detectarem aqui, o que vocês querem conhecer ali no resumo, vocês voltem lá nos outros slides, que ali está mais bem definido, tá bom? Beleza? E com isso, minha gente, nós encerramos o nosso curso. Eu quero agradecer muito a vocês. Espero que... eu tenho certeza que em relação ao conteúdo, é um conteúdo bastante denso vocês tiveram. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho participado de muitos cursos, em muitos lugares. E eu tenho certeza que é muito denso em termos de volume. Evidentemente que aqueles que estão acostumados a ver concurso presencial comigo, os meus causos, as minhas anedotas não puderam surgir aqui porque o ambiente é um ambiente diferente. Mas acho que o importante de tudo isso é esse conteúdo que vocês vão ter guardado com vocês aí, pode ajudar bastante. E mais importante também é essa possibilidade de a gente ter esse primeiro contato com alguns e nos colocar à disposição, né, gente? Nos colocar à disposição do que for possível para a gente sempre trabalhar junto em função de fazer obras boas, licitar e contratar obras que tenham bons resultados para o Estado, para o ente que contratar, para o órgão ou entidade que contratar. Tá? Eu quero agradecê-los muito. Estou muito honrado de ter sido convidado. Agradecer às universidades estaduais, à Secretaria de Ensino e Tecnologia, agradecer à Secretaria de Infraestrutura e Logística, agradecer à Procuradoria-Geral do Estado que me permitiu estar aqui, podendo trocar essas ideias com vocês. Espero que a gente se encontre sempre no sentido de melhorar cada vez mais esse nosso país, esse nosso Estado, né? Esses órgãos que nós trabalhamos. Um forte abraço, Deus abençoe a todos os seus familiares, que lhes dê toda a alegria, toda a felicidade possível. Um forte abraço para vocês.